Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Chafi Rime Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. Hoje eu trago aqui no nosso bate-papo um grande amigo, Augusto Michels. Michels, eu não vou acertar seu sobrenome nunca. Ele é gerente da Câmara Comércio e Indústria Brasil e Alemanha. Augusto, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Chá de Gestão. Repita seu sobrenome, por favor. Boa noite, Chafi, muito obrigado pelo convite. O meu sobrenome é Michels. Você foi bem, pronunciou ali com 95% de 90... acerto, tá bom. Como a gente falou antes, é uma mistura ali, Michels. Tá? Uma hora eu chego lá, uma hora eu chego lá. Isso, é. Já entrando nessa questão, Augusto, de sotaques e pronúncias, principalmente, tá? Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, da Câmara Brasil e Alemanha e tratados, etc., você é formado em letras, você também deu aula de alemão muito tempo. Como que veio essa paixão por letras, paixão por ensinar? O alemão, com certeza, foi da linhagem, né? Mas como que foi essa Uhum. trajetória inicial? Muito bem. Eu costumo dizer que eu tenho um terço de sangue germânico, né? A minha ascendência é um terço germânica, porque eu também tenho ascendência italiana e uma ascendência portuguesa. Então tá, o tripé é europeu, dividido, e aí o terço mais forte foi o alemão, né? Alemão. Na época que eu optei ou decidi fazer faculdade de letras, eu estava em outra faculdade, que era a faculdade de economia. E eu comecei a cursar alemão, né, paralelamente, e acabei me interessando muito pela língua, pela cultura, e a aptidão foi tamanha que eu decidi daí, eu trabalhava em banco na época, eu decidi trancar a faculdade, continuei trabalhando em banco, mas resolvi me esforçar para entrar em letras. E daí, no ano seguinte, já entrei em letras e me formei em alemão, português e alemão, mas meu foco inteiro assim no curso foi o alemão, a literatura, a escrita, enfim, e o ensino do alemão. E daí, por 8 anos, eu trabalhei como professor de alemão, dando aula para brasileiros, né, que queriam aprender o idioma. Ah, que legal, que legal. Ou seja, você se formou em letras, professor de Isso. alemão, hoje está na Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha, que tem mais a ver com o seu curso de original de economia, inclusive, né? A gente poderia, você fez meio que, eu não vou dizer nem o caminho inverso, né? Você começou e finalizou em duas áreas claro, seu conhecimento em alemão te trouxe muita bagagem para isso, sem dúvida alguma, senão você não estaria ali. Mas em relação à formação crua, a gente poderia dizer que até a economia seria mais, casaria mais com a atuação hoje, né? Concordo plenamente. A formação em economia casaria muito mais com a atividade, muito embora hoje as coisas sejam muito flexíveis, né? E você tem a possibilidade de estudar a qualquer tempo, em qualquer lugar, e esse dinamismo acaba Sim, favorecendo, né? Então, você ter uma formação em letras também, ela abre muitas portas. Claro que você tem que ter a sorte, o destino, o privilégio, bons contatos, tem a dose do esforço, naturalmente, o sem talento, dúvida, sem dúvida. mas é uma conjunção de fatores, né? Então, a comunicação, você se comunicar bem, seja no modo escrito, Perfeito, falado, é, ele vai além, né? Você pode ser formado em ter qualquer formação, mas a comunicação, ela vai ser sempre uma prerrogativa importante. Se ela não? é boa, você avança, né? Perfeito, perfeito. E agora, como foi essa transição para a Câmara Brasil e Alemanha? Como que foi simples? Foi algo que apareceu também de repente? Como foi essa parte da transição de carreira? Tá, muito bem. Foi uma coisa que apareceu de repente. Eu trabalhei por quase 10 anos como tradutor técnico em escritório de propriedade intelectual, que é um ramo do direito, né, que trabalha basicamente com patentes e marcas, desenhos industriais. Então, por quase 10 anos, eu fiquei traduzindo muita coisa, muito texto técnico, jurídico, traduzi muita patente, né, de empresas alemãs que reivindicavam proteção da sua patente aqui no Brasil, né? Então, eu fiquei muito tempo trabalhando com a tradução propriamente,
passei um tempo depois coordenando uma equipe de tradução, porque o trabalho, a equipe cresceu, né? A demanda foi aumentando ao longo dos anos, e depois eu migrei para a área de análise de patentes. Então, eu era um analista de patentes, em atuação na qual eu já não traduzia os documentos, mas interpretava muitos deles para defender o interesse de um cliente aqui no Brasil. Uma patente que ele depositava aqui, ela sofria. O pedido era indeferido, né, usando o termo assim do direito, Uhum. ele sofria, digamos assim, objeções, não atendia a alguns requisitos e a gente trabalhava em cima daquele pedido para fazer com que ele então se adequasse aos requisitos legais para daí então ser concedido, né, a patente ser concedida. Isso porque há diferenças E entre lá e aqui. Para existe. lá, para a Alemanha, no caso, ele não teria problema. Aqui, como tem essas diferenças de legislações, etc., tem que fazer essas adaptações. Seria mais ou menos isso? Não, eu não chamaria. Tá, vamos colocar no primeiro momento como adaptações, mas para eu não cometer nenhum deslize, até porque eu também não sou advogado, né, especializado nisso, eu diria que assim, a lei patentária ela tem um tripé que é praticamente universal, né? Para uma patente ser Uhum, concedida, ela precisa ter patentabilidade, precisa ter atividade inventiva, que é o principal, e precisa ter novidade. Quando eu falei em aplicabilidade, patentabilidade, na verdade é a aplicação industrial. Ela pode ser, ela deve ser capaz de ser reproduzida em escala uhum, industrial, tá? Então, me corrigindo aqui, são esses três critérios. E isso é universal. Agora, quando a gente pensa numa patente alemã, ela já foi concedida, ela já é uma patente na Alemanha e na Europa, né? Porque a Europa é unificada ali, aham, tá? Então você tem a patente na Europa. Aí este cliente quer patentear a sua patente aqui no Brasil. Aí ele vai fazer algumas adaptações mais formais, por exemplo, na forma como ele redige um quadro de reivindicações, como ele apresenta os seus desenhos técnicos, como ele coloca um título, como que ele formata um documento, inclusive. Aí são aspectos menores. Mas, assim, o núcleo duro mesmo, uhum. ele está baseado Ah, nessas legal. três prerrogativas: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Não, legal, legal. Bom, mas acho que eu te Uhum. cortei no meio, você já estava nessa trajetória para a Câmara, acho que eu te cortei justamente para tirar essa dúvida, mas sem problema, vamos lá. Tudo bem, Então eu falava que trabalhei por muito tempo com propriedade intelectual e no ano de 2020, já em pandemia, eu recebi uma proposta, né, um convite, primeiramente. Eu me interessei, me candidatei à vaga, à gerência, né, da AHK Paraná, e o processo levou ao todo, acho que 3 meses. Então, em julho de 2020, portanto, há um ano e meio no máximo, aí, eu assumi a gerência da Câmara. E, de fato, foi uma virada, não vou chamar de 360, mas assim, uns 180 graus, assim, eu realmente mudei a rota. Eu cursava engenharia mecatrônica, que estava alinhado aos meus interesses como analista de patente, né? Adquirindo bastante conhecimento técnico Ah, legal. para crescer justamente na carreira de analista, dentro do mercado, né, de propriedade intelectual. Mas aí surgiu o convite e o trabalho é bastante interessante, envolve muito mais contato com pessoas, que é outra coisa que eu gosto, né? E tem muito, muita necessidade de escrita, muita comunicação escrita, muita comunicação oral também, né? Passo boa parte do meu tempo ao telefone e agora, né, nas videoconferências, que é uma prática aí comum a quase todos os profissionais, né? E que já está Então todo é mundo isso, cheguei à adaptado a Câmara isso, assim. né? E que hoje já está todo Assim, mundo adaptado assim. A hora que você estava falando na Câmara, você falou AHK Paraná. É a pronúncia do H, ela é H, né? Então é AHK Paraná. Porém, exatamente. acho que até na pronúncia, sonoramente, fica melhor AHK Paraná, não é isso? Fica, arracar. Vamos combinar que fica mais bonitinho, mais gostoso de ouvir o AHK Paraná do que o AHK Paraná, fica mais complicado. Sim, concordo. Mas vamos lá, já agora sim, já dentro da Câmara, tá? A gente tem uma ideia, tá? Ou mesmo para quem não tem essa ideia de como funciona, para que serve uma entidade como essa, tá?
entre dois países, dois continentes totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes. Só para você passar um pouquinho dessa, ou básico, lógico, que a gente ficaria um treinamento de 2 semanas aqui para falar tudo o que acontece. Mas, basicamente, os principais pontos seria conhecer o país, conhecer a política do país, conhecer a cultura do país. Quais são os principais pontos ali para que se consiga ter uma boa relação, um bom relacionamento, políticas à parte, tá? Falando estritamente na parte de relacionamento comercial agora. Quais são os principais pontos para se entender disso? Bom, pergunta bastante ampla, né? É, olha, eu vou tentar construir assim, um pequeno contexto histórico. As relações bilaterais, né, Brasil-Alemanha são bastante antigas, bastante sólidas, digamos assim. E a Alemanha tem no Brasil um dos principais parceiros comerciais. Você pensa na economia alemã, é uma das maiores economias do mundo. Ela tem sim nos Estados Unidos um dos seus principais parceiros comerciais, além, é claro, da própria União Europeia, né, os países vizinhos, o Japão e a China. E é claro que a América Latina entra nesse bolo e se falar assim, a América Latina, o principal parceiro comercial é o Brasil. Então, vamos falar, América do Sul é o Brasil, tá? Para você ter uma ideia, São Paulo, capital, é a cidade ou é a cidade do mundo, fora da Alemanha, que mais tem empresas alemãs. Só esse ponto é expressivo, ele já mostra que a Alemanha tem muitos interesses no Brasil, tá? Nem nos Estados Unidos, que é o maior parceiro, também não. Também Sim, não. nem nos Estados Unidos existem tantas empresas alemãs como aqui no Brasil, Uhum. tá? Então, assim, passaria bons minutos falando todas as empresas aqui, mas assim, é desnecessário. Ou Claro, se claro. o nosso ouvinte Não, quiser alguns não. exemplos, você pode. Todas as montadoras, né, automobilísticas, as principais estão aqui no Brasil, a indústria química está aqui no Brasil, a indústria farmacêutica está aqui no Brasil, e, enfim, é muita coisa. Então, eu peguei esse ponto para falar. As relações bilaterais são muito expressivas, relevantes, e, assim, para você criar um contexto, para se tornar relevante dentro de um país, ou para aquela pessoa que tem interesse em entrar num mercado, é necessário, de fato, ter uma série de conhecimentos, né? Você precisa entender o contexto. E é isso, entender o contexto significa ter uma noção boa, razoável da cultura alemã, como que o alemão faz negócios, como que o brasileiro faz negócios, tá? Eu estou pegando um aspecto cultural, mas agora que você passar para o plano político, independentemente de partido A, B ou C, qual que é o histórico político daquele país? A Alemanha, traçando um paralelo, a Alemanha é um país que transmite segurança jurídica, política, sindical. Perfeito. Pensa agora no cenário brasileiro. Será que o Brasil transmite essa segurança jurídica, política, sindical? Eu, Aí eu, você coloca eu várias acho aspas que ali, eu né? acho que já são meio que polos quase opostos, independente de partidos, independente de qualquer coisa, mas culturalmente essa parte política já muda bastante, né? Já é bem Exatamente. diferente. É, é. Bom, então assim, a pergunta que você fez realmente é muito aberta, tem muita coisa para se falar, mas basicamente é ter um conhecimento da cultura, conhecer os parceiros ideais para fazer uma transição. Empresas de médio porte no Brasil, elas têm interesse em entrar na Alemanha, mas ela precisa encontrar, ela não vai passar, ela não vai conseguir entrar no mercado alemão sem uma boa consultoria, sem os parceiros corretos para Uhum. indicar, né, para que esse parceiro vai indicar o caminho das pedras. Vai passar pelo aspecto cultural, sim, mas o aspecto jurídico, desembaraços aduaneiros, questões legais, não são, as questões não são a minha área, mas eu cito-as porque eu vejo muita Sim, discussão sim. sobre isso. A bitributação, né? Poxa, eu vou ser tributado lá, vou ser tributado aqui. Então, o parceiro ideal que faz todo esse trâmite, né? Vai encontrar um distribuidor para você, vai encontrar um representante legal para você. E tudo isso passa pela ação da Câmara. A Câmara Uhum. de Comércio, Indústria Brasil-Alemanha,
ela transita nesse cenário. Todo esse cenário que eu descrevi. Tudo, absolutamente tudo, para você encontrar. Existem estudos de mercado, inclusive, né? Estudos de entrada do mercado, alemão, brasileiro, que são oferecidos pela Câmara, né? E a gente procura entender esses cenários para falar e colocar as partes em contato, né? Não, legal. Esse entendimento ele é bem interessante, porque a gente não imagina muito a dimensão que talvez isso possa ter, ou a dificuldade que isso possa ter, para simplesmente, eu vou lá e vou colocar minha empresa lá em outro país. Isso em qualquer um deles, na verdade. A gente está falando, evidentemente, da Alemanha, mas acredito que seja igual para todos os outros, né? E a gente não vê, você falou esses detalhes de questões jurídicas, questões de tributação, questões aduaneiras, ou seja, é uma série de pequenos detalhes que, se não forem vistos e muito bem analisados por alguém que entende no assunto, a chance de dar errado é 100%, praticamente, né? Sim. Não vai ter como ir para frente sem ter tudo isso na mão. Agora, você estava falando, você falou em um ponto, evidentemente, independente de questões políticas ou não, mas na Alemanha, né, nesse momento que a gente está fazendo essa gravação agora, dezembro de 2021, está na transição da Merkel, né? Da Isso. Angela Merkel, que tá nessa saída, ela ficou, acho que, quantos, 16 anos, alguma coisa assim, 16 anos. 16 anos, né, no poder lá. Aí eu queria ouvir justamente essa parte de você, tá? Se essa transição, ela é sentida já na prévia, ou seja, agora já tem algum tipo de movimentação para cima ou para baixo, ou seja, para o bem ou para o mal, vamos segurar ou não, vamos aproveitar o momento enquanto ela está aqui, vamos fazer alguma coisa. Existe algum tipo de movimentação nesse sentido? É outra pergunta, talvez um pouco complexa, tá? Esse tipo de movimentação, tanto daqui do Brasil, quanto do pessoal da Alemanha, esse tipo de transição, né? Quando ela assumiu, você ainda não estava nessa área, evidentemente, né? 16 anos atrás, porém, de repente, você tenha esse histórico já de como era antes, se houve o que houve de melhora, o que ficou mais interessante, como que aí sim, entrando na questão política, porém não partidária, o que você poderia tentar resumir depois dessa minha pergunta de 15 minutos? Muito bem. Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Que quando a Angela Merkel assumiu, eu ainda tinha cabelo, tá? Então, realmente é muito significativo, né? Um ponto marcante aí, né? É um ponto marcante, não tenha dúvida, né? Então, quando a Merkel assumiu, quem vos fala, né, ainda tinha cabelo. Mas vamos lá. Eu queria destacar primeiro assim, eu vou falar agora como Augusto, tá? Como um profissional, não vou Claro, falar nada ligado à Câmara de Comércio, é uma opinião do Augusto. claro, Então claro. é opinião, né? Não é nenhuma. É importante destacar isso, né? A opinião ela está baseada em crenças, Aquilo que você acha, não é nem crenças, constatação de nada, né? costumes. Uhum, exato. Exatamente, eu não estou retratando um fato aqui, né? Uhum, Ó, é X, é Y. Não, não. É uma opinião. Então vamos lá. O que eu leio, o que eu consumo para me manter relativamente bem informado, as minhas conversas com contatos alemães, né? Alemães genuínos aqui no Brasil ou na própria Alemanha, dão conta de que é um cenário de receio, né? A Angela Merkel, nos seus 16 anos de governo, ela conseguiu superar crises tamanhas e conseguiu superar. A Alemanha se manteve estável, continuou sendo o carro-chefe da economia europeia, né? Lembra-se do ano de 2008, então ela estava, acho que no terceiro ano de mandato, terceiro ou quarto, ela houve uma, uma falência, uma quebra de bancos nos Estados Unidos, né? Acho que o caso dos Lehman, acho que sim, esse é o sim, nome, exato. né? Vários Então, assim, bancos, inclusive, que fizeram uma manobra para salvar os bancos, inclusive, foi uma isso. época complicada. Uma época complicada. Ela passou por esse cenário.
Eu vou resumir, né? E a segunda grande crise agora com a crise pandêmica. A Alemanha também se manteve, eu estou falando em aspecto econômico, né? Se manteve Aquela líder. de 2008, se eu não me engano, foi da crise imobiliária, não é? Que é por isso que afetou, lá nos Estados Unidos, por isso que afetou todos os bancos, que todos estavam envolvidos, tinha falcatrua, enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas tem vários documentários e filmes retratando isso daí. Mas, se não me engano, foi Isso, nessa época mesmo. tem a ver também com a crise do mercado imobiliário, exato. Então, assim, vou voltar aqui para o cerne da questão existe sim um receio do mundo, das principais economias, com a transição política na Alemanha. Então você passa por 16 anos de estabilidade política alemã, que não estava isenta de críticas de oposição, esse é um fato, mas houve uma estabilidade e ela é considerada a mulher mais poderosa do mundo, ela engajou o mundo numa luta pela defesa ou por políticas climáticas, né? Assim, olha, chamou a atenção do mundo para a necessidade de mudanças, né? Mudança de matriz energética, mudanças de padrões de consumo ou mudanças de matrizes energéticas ligadas a combustíveis fósseis, né? Então, ela é um expoente nesse assunto. Pois bem, agora você está perdendo esta voz. Uma voz de estabilidade, uma voz serena, né? Que manteve a União Europeia, vai lá, unida, né? E manteve relevante no cenário econômico, político. E agora, quem vem? Note, a Alemanha, ela nesse cenário de Angela Merkel, ela foi também um governo de coalizão. Você deve estar vendo, o nosso ouvinte também deve estar acompanhando. Sim. A Alemanha agora está passando por uma transição e está de novo buscando uma coalizão. E todos os cenários desenhados por analistas políticos mostram que a coalizão alemã política, né, ela vai ser fraca. Ela não vai ter a mesma força que teve a coalizão encabeçada por Angela Merkel. E finalmente saiu essa coalizão. Você também deve ter visto Sim, isso, né? exato. Que o alemão chama até de Ampelkoalition, que é a coalizão semáforo, porque ela reúne as três cores lá dos partidos que estão se unindo, né? Então você tem o Olaf Scholz, que é o representante dos sociais-democratas, a sopa de letrinhas alemãs lá, né? Que é o SPD, né? Que é o Partido Social Democrata, SDP, perdão. Aí você tem os democratas ou liberais, FDP, e você tem os verdes, né? Então foi uma coalizão tripartidária que foi escolhida para governar a Alemanha. Mas nenhuma das vozes representando esses três partidos tem uma relevância, porque nenhum foi maioria na eleição. Não tem a Tá, representatividade que ela tinha, talvez, não com tem. a coalizão, mesmo antes, né? Lógico, hoje a representatividade dela é muito maior, mas mesmo antes, no início, ela foi alçada lá para o cargo, ela já tinha uma representatividade maior do que esses três que você está falando. Então, por isso que acaba sendo um semáforo fraquinho, é isso? Exato. Então essa coalizão vai ser encabeçada pelo Olaf Scholz. Então ele deve. A gente está no dia 2 de dezembro, eu acredito que semana que vem seja realmente o último dia de governo dela, porque finalmente foi encontrado, foi decidido quem será o novo chanceler. Então o Olaf Scholz Uhum. vai assumir esse cargo. Ele vai ser, assim, o mundo aguarda com atenção, mas ele vai assumir, ele vai ter que responder por muita coisa. Mas eu volto a dizer, assim, eu estou falando como um cidadão que Claro, consome opinião pessoal, informação, sem é a minha dúvida, sem opinião. dúvida. Ele vai ter que costurar, ganhar credibilidade com os Estados Unidos, vai ter que analisar suas relações com a China. Até falando nisso, essa relação com a China, você deve saber isso muito melhor do que eu. A China tem um plano que, se não me engano, se chama Rota da Seda ou Nova Rota da Seda, que é um programa assim gigantesco de investimento em diversos países emergentes, né, em países que necessitam de obras de infraestrutura. A União Europeia está lançando um programa, né, Global Gateway. Ele também vai querer vai ampliar os seus braços, a sua A influência em países ramificação, periféricos. Isso.
Então, assim, o novo governo alemão vem cercado, sim, de dúvidas, de muitos questionamentos, e isso atrai o interesse de todos os países, né? Sim, Inclusive o Brasil, claro, parceiro claro. histórico da Alemanha, né? E que precisa atender a diversas exigências, né? De tratados de proteção climática, né? Para entrar lá no mercado, para ser aceito, digamos assim, na União Europeia. Então ele vai ter que articular, costurar bastante coisa aí, né? Agora muito, muito bem explicado, tá? Muito legal, mesmo sendo a opinião pessoal do Augusto, mas muito bem explicado, porque com certeza você vai ter muito mais informação e acesso a informações direto de lá, né? Uhum. Com representantes locais, do que a gente aqui que fica vendo pela televisão, evidentemente. Agora, Sim. você falou, voltando só um pouquinho, aqui me despertou uma dúvida agora, uma curiosidade, nem dúvida, tá? Você falou Tá. que nós, que o Brasil é um dos principais parceiros, né? Que nós temos muitas empresas alemãs aqui dentro. Agora, essa contrapartida, evidentemente que ela não é a mesma razão ali. A gente tem muito menos empresas brasileiras na Alemanha do que empresas alemãs no Brasil, correto? Isso é fato. Uhum. Isso já Sim, não sim. é mais opinião, isso é fato, ok. Agora, isso se dá por uma questão histórica de falta de investimento brasileiro de uma maneira geral, ou isso se dá por algum tipo de barreira europeia, barreira não só na Alemanha, né, mas barreira europeia de bloquear mesmo algumas empresas ou determinado segmento? Como que seria essa relação? Eu acredito que seja mais a questão de falta de investimento, né? Falta de estrutura para isso, ou interesse político nosso aqui para isso. Mas não vamos entrar nessa linha de falta de interesse político, senão a gente realmente não acaba o papo hoje. Mas Sim. existe essa relação, ou falta de, ou bloqueio lá? Como que funciona? Não, não existe bloqueio. Eu acho que também é uma questão muito complexa, né? O histórico de desenvolvimento industrial brasileiro, ele é, assim, comparativamente muito mais novo, né? Recente, aham. Ele é muito mais recente. Então, vamos fazer um caminho inverso. Vamos pegar a situação atual, assim, de empresas de tecnologia. É nesse campo que eu vejo um grande intercâmbio e grande abertura da Alemanha, ou da Uhum. Europa, que seja, pela, pela entrada mesmo, né, de empresas de tecnologia brasileiras. Aí o Brasil já tem uma relevância, ele E está criando um certo protagonismo. Já tem deixa muitas startups. Não, deixa Fale, eu fazer fale. uma correção. Não, deixa eu fazer uma correção. Talvez eu tenha me expressado ou me feito entender de uma maneira que não é a que eu gostaria. Né? Tá. Quando eu falei barreiras, não são barreiras. Olha, é brasileiro, não pode, é sul-americano, não pode. Não é isso, tá? As Uhum. barreiras seriam como barreiras naturais, como você acabou de falar. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Questões tecnológicas, por exemplo. Olha, o sarrafo da Alemanha está aqui em cima. Para conseguir entrar, tem que estar nesse nível. E nós não estamos, naturalmente, porque historicamente nós não temos investimento. Isso que eu quis dizer com barreira, tá? Que aí você bem Tá. colocou agora em relação à tecnologia, aí sim o Brasil já conseguiria ficar um pouquinho mais próximo de conseguir atender às expectativas e exigências alemãs, tá? Então, só fazendo Uhum. essa correção, tá? Em relação ao entendimento ali do que eu quis dizer com barreira, não são barreiras por ser do país A ou do país B. São barreiras Tá. naturais mesmo, que para chegar você tem que estar nesse nível. Foi nesse sentido, mas só continuando agora na questão da tecnologia que você falou, de telecomunicações, enfim, acho que agora tem sim a ver com o que a gente estava, com o que eu quis dizer, na verdade, né? Tá. Então assim, as empresas de tecnologia têm acesso, basta se apresentar realmente. Você não precisa nem falar alemão, né? Fale inglês, você vai conseguir a entrada. Hum. Claro que vai demandar um bom esforço e encontrar as conexões corretas, né? Mas você entra. Isso é no campo tecnológico. E a tecnologia ela pode ser provida remotamente também. Você Sim, não precisa sim. nem estar lá para, né? Mas esse é um campo muito restrito. Agora, se você faz uma análise e aí você começa a retroceder, a análise de balança comercial, o que o Brasil exporta, infelizmente, e eu acredito que tem gente aí, até você mesmo, tem muito mais gente que está melhor informado que eu nesse aspecto, mas você pega a balança comercial, o que o Brasil exporta?
são produtos, são commodities de baixo valor agregado. Então, assim, você não tem uma indústria química genuinamente brasileira que vai entrar lá na Alemanha, né? Por quê? Porque tudo vem de fora. São empresas multinacionais que estão aqui. Produto 100% brasileiro, colocar esse selo 100% brasileiro, ainda está ligado a produtos de baixo valor agregado. Commodities, minério de ferro, carne, né, gerais, Soja, frango, suínos, soja, grãos de uma isso, maneira geral, né? laranja, isso. Então, assim, baixa tecnologia, baixíssimo valor agregado. Aí você pega essas commodities, você exporta para o mundo inteiro. Mas até para esses produtos, a Europa é mais exigente. Ela impõe restrições, barreiras sanitárias, e aí Sim, entra perfeito. um aspecto bem sensível e que acaba também, ele diz respeito diretamente a políticas governamentais, a política mesmo, né? Ah, você vai ter um produto que ele é extraído da floresta, o europeu vai querer saber, mas esse produto aqui, ele derrubou floresta para ser produzido, né? Entende? Então, a Europa está muito atenta a isso. E se ela impõe barreiras sanitárias, ou imposições, tem que ter um selo aqui. Tem que ter um selo, não derrubou floresta, não desmatou nada, aí ele entra. Mas o produto brasileiro acaba sofrendo um pouco nisso, porque o sarrafo é alto. Uhum. Mas, volto a dizer, esses produtos estão ligados a commodities, Sim, baixo valor agregado. Tecnologia, assim, Chafi, assim, desenvolvedores de softwares, né, aplicativos, essas coisas, ok, mas não sei se eu conseguir agora ir te dar uma resposta sim, sim. satisfatória. Não, mas era mais ou menos isso. É porque Tá. a questão desse exemplo que a gente falou, né, que o sarrafo é muito alto, que é o que eu quis dizer na É. minha ideia inicial da pergunta, Bom, era justamente tá. isso, porque esses critérios de seleção, se é que a gente possa dizer assim, eles já são mais exigentes. E, evidentemente, que o Sim. Brasil ele tem muita tecnologia no campo, só que ele não vai necessariamente para o produto, ele vai para a quantidade de produto, a quantidade de colheita, por exemplo, para melhorar aquela colheita, mas não deixa de ser o commodity, por exemplo. Né? Uma soja, ela vai ser soja. Você pode ter uma safra Isso. maior, você pode ter menos perda, você pode fazer uma colheita mais rápida, só que a soja vai ser soja. Sem dúvida alguma, toda essa tecnologia, ela influencia diretamente, aí a gente já está falando da parte financeira, da parte de resultado da empresa, tá? E para o país de uma maneira geral. Só que você, como Sim. você bem disse, são produtos mais ligados à commodity. O Brasil não tem uma indústria farmacêutica lá, ou indústria química, não sei, estou chutando, tá? Isso. Uma indústria automobilística, não tem. É de lá para cá, daqui para lá já não tem. Justamente É. porque esse nível ele está muito, esse gap ele está muito grande, né, entre as duas estruturas para poder chegar no mesmo nível, ao ponto de gastar essa energia e ter esse investimento todo para sair daqui e fazer o investimento lá. Seria mais ou menos nessa linha, né? Isso. Se você me permite, eu quero fazer um complemento agora Claro, aqui. claro. Até pegando como. Vou me basear no meu histórico, né? Na minha experiência trabalhando com patentes, né? Você tem um volume baixíssimo de patentes brasileiras depositadas no exterior. Baixíssimo, tá? Eu não vou citar números agora aqui porque, né, eu estaria desatualizado. Mas, assim, os principais países que depositam patentes aqui no Brasil, você tem a China, você tem os Estados Unidos, você tem a Coreia do Sul, você tem o Japão e você tem a Alemanha. França também tem relevância. Então, assim, eles depositam vários patentes porque eles produzem tecnologia. Eles investem muito mais e melhor em pesquisa. É uma pena falar isso assim, que o Brasil Perfeito, ele, perfeito. ele tem momentos bons assim, cresce a pesquisa, o profissional brasileiro é super bom, né? O pesquisador brasileiro é bom, mas esse pesquisador brasileiro, às vezes por políticas viciadas, por falta de investimento, ele vai para fora. E daí ele ajuda a empresa de fora a produzir tecnologia e vai Exato. patentear um produto aqui. Esse era um ponto que eu queria abordar contigo. E o segundo, que você falou da soja. Esse é o campo, aqui no Brasil,
ou é o setor econômico no Brasil, assim, que parece não ter sofrido crise, é o agronegócio, tá? Exato, exato. Então, aí você coloca, assim, startups, empresas de tecnologia ligadas ao agronegócio, que desenvolvem lá, pegam um dronezinho, ele faz um mapeamento de uma área e ele te dá uma resposta ali super rápida. Esta aqui é a área é, cultivável, digamos assim. Ele faz um levantamento super rápido de análise do solo. Essas coisas, sim, ligadas a um appzinho que você instala no celular, que comunica com. Aí você tem um back office aí que recebe aquelas informações. Exato, Até exato, aí, ok. O Brasil vai bem, né? Nesse aspecto vai bem. Queria só exato. fazer esse complemento aí. Não, perfeito, perfeito. E essa questão da pesquisa que você falou é interessante, porque eu tenho, né, eu conheço alguns e algumas pesquisadoras, minha esposa é uma delas, inclusive, que já foi para Uhum, fora, né, uhum, já fez pós-doutorado fora, enfim. Mas a diferença é muito grande, né? A diferença entre investimento lá e investimento aqui, para os pesquisadores, é muito grande. E de uns anos uhum. para cá, a gente já vem sofrendo, sei lá, de 10 anos para cá, cada ano está diminuindo mais ainda o investimento em pesquisa. E como você bem disse, é uma pena, porque isso vai refletir lá na frente. Todos os outros países já têm essa estrutura para colocar aqui, né? E extrair, no melhor sentido da palavra extrair, mas extrair o melhor produto aqui conosco. Só que a gente não consegue É, fazer o inverso, né? Não consegue fazer o caminho inverso, né? não. E só mais um exemplo prático também da minha vida profissional lá em patentes. Em 2013, ó, 2013, eu lembro muito bem de ter traduzido uma patente que estava ligada a painéis fotovoltaicos. Tratava-se de uma patente, nossa, assim, eu achei aquilo naquela época assim maravilhoso, né? E depois eu fui ler um pouco mais a respeito e você já tinha fazendas solares na Espanha, né? A Alemanha consegue produzir mais energia solar do que o Brasil. E a gente está falando de um país tropical, né? Com a incidência solar absurda, absurda. Mas o que E significa? o A tamanho, gente né? vai e o E tamanho. o A gente tamanho. vai importar. A gente vai importar a tecnologia de produção, né, de células fotovoltaicas, fazendas solares, painéis tal que captam luz solar o máximo possível, né? A perpendicularidade. Tudo isso eles estão patenteando e a gente vai replicar aqui. Mas vai ter que pagar royalties, né? Exatamente. Então é um Exatamente. exemplo assim, concreto. Aí eu não estou mentindo, eu vi isso. Enfim, e a gente Agora, poderia fazer o contrário, né? Nós exato, poderíamos. exatamente, exatamente. Agora, você estava falando, Matriz, desse caso especificamente da questão de captação de energia e tal, lá, eles já tinham essa preocupação há muito tempo, né? Em relação à Uhum, energia sustentável, energia renovável, enfim. uhum, Lógico, a gente tem uma diferença de tamanho mesmo, diferença geográfica, né? Daqui e de uhum, lá. Porém, uhum. aqui a gente tem, eu não sei exatamente, eu seria leviano em afirmar alguma coisa, eu não sei quais seriam as barreiras, se são só especificamente barreiras políticas e falta de investimento em pesquisa, que a gente não tem, por exemplo, parque eólico, que vento não falta em determinadas regiões, o que tem é Uhum, pouquíssimo perto do potencial que a gente poderia extrair. E viajando, uhum, não só na Alemanha, mas em outros países na Europa, você pega e faz uma viagem de trem, você vê algumas regiões lá que a paisagem é só captação eólica, né? isso. Aham, Então, eu não sei exatamente, talvez, lógico, a gente está até fugindo, está viajando um pouquinho aqui nas possibilidades, mas é que você falou nessa questão de matriz energética, eu lembrei disso também, né? Essa uhum. falta desse tipo de investimento aqui, e que lá já está há muito tempo, né? Funcionando e funcionando bem. Funcionando e funcionando bem. É claro que também é um assunto super extenso e o que eu vou falar assim, é muito do que eu leio, volta a dizer isso, né? E assim, até um aspecto muito caro à própria Câmara, né? A transição energética. O Brasil é um país assim de território vasto e um campo gigantesco a ser explorado. É o hidrogênio verde, são sim as fazendas eólicas, que existem já no Brasil, existem. Sim, sim, Mas mas quando pelo você potencial é muito compara, pouco, né? Pelo, é pelo, pouco. A pelo que gente poderia ter, é pouquíssimo. passa muito pelaquela questão que né, de gerações mais antigas, eu acho que a nossa geração
O Brasil é o eterno país do futuro, eterno país do futuro. Então, assim, a gente tem um futuro brilhante para explorar energia eólica, energia solar, o hidrogênio verde. A gente, olha, o campo é lindo, mas demora, né? Demora para acontecer. Aí você tem um vizinho ali, o Chile. O Chile, ele já está assim, ele está na nossa frente, no que diz respeito ao uso do hidrogênio verde, como a energia do futuro, energia limpa, né? Tecnologia de eletrólise. Eles, eu acho que estão um passinho à frente. Ó, eu falo de novo, como Augusto, eu não estou falando como um Claro, representante. claro. Pelo que eu leio, existe uma política forte ali. Eles estão preparando para, digamos assim, eu até vou brincar um pouco com a fala da nossa antiga presidente, né, a Dilma, estocar Tocar vento. vento. Mas Aham. eles já estão pensando em exportar mesmo o hidrogênio, sabe? É super caro, mas dá, entende? Então, assim, eles estão se preparando para essa transição. E o Brasil, ele também dá sinais de que está se preparando, mas, sabe, esbarra aqui, esbarra ali. E quando você vê, né, A passos. oportunidades passam. Exato, exato. Esse a passos lentos, e você falou, né? O Brasil é o país do futuro. Uhum. Eu tenho 47, acho que há 40 que eu escuto isso. Há 35 anos, pelo menos. Sim, sim, exato. E o futuro não chega, né? Muita coisa melhor, muito, sem dúvida alguma, porque senão também a gente ia ter voltado para a Idade da Pedra, né? Muita coisa melhor, só que a hora que a gente começa a comparar, né? Fazer esse tipo de comparação, por exemplo, com países europeus, nesse caso especificamente desse bate-papo, a Alemanha, que é uma referência, né? Logo no início da nossa conversa, a gente falou que a Uhum. Alemanha é, sim, ó, o coração da União Europeia, tanto economicamente como de organização, é o pilar principal ali, né? Foi quando se consolidou a União Europeia. Foi no final de 90 que houve essa consolidação da União Europeia, foi mais ou menos ali, não é? É um pouco anterior, assim, é dos anos 90 e a Alemanha sempre foi a defensora ferrenha, né, do euro Sim. e da União. Daí ter se destacado como Foram várias a... etapas, né? Foram várias Isso, sim, etapas. sim. Aos poucos foram admitindo, né, os países e tudo Aham. mais, né, mas digamos assim, numa linha histórica é algo recente, né, a União Sim, Europeia é sim. algo recente. Acho que a última das etapas foi mesmo a unificação da moeda. Até então existiam já o livre comércio, etc., a implantação da moeda única realmente, acho que, se não me engano, foi uma das últimas, ou a última, que aí sim talvez tenha sido mais no final de 90 ali, né? Porque o processo, Isso, sim, ele já era mais antigo. Agora, sim. essas diferenças culturais, Augusto, ela esbarra também voltando só um pouquinho, vamos deixar um pouquinho a política e as questões energéticas de lado, Tá bom. as diferenças culturais, ou mesmo algumas situações inusitadas, engraçadas que você tenha passado ou mesmo na época que você trabalhava com patentes, mas agora também na Câmara de Comércio e Indústria, essas Uhum. diferenças culturais, tem alguma situação que você possa nos contar aí que seja interessante, curiosa? Sim, sim. É, tem várias, né? Eu vou contar uma que é bem pessoal, que aconteceu em 2012, numa Weihnachtsmarkt, que são as feiras de Natal, né? Que são lindas, assim. Tem todo um cenário, né, que torna a coisa ainda mais especial. Você tá lá na Europa, daí tá nevando, e você passa pelas banquinhas e É come outro comida astral. típica. Exato, Nossa, exato. É bem é, legal. é, é muito legal, assim. E aí foi em 2012, eu estava namorando, a minha namorada foi pra lá pra me encontrar, e lá eu a pedi em casamento, então foi bem especial, assim, né? Na frente ou debaixo do portal de Brandenburg, em Berlim, mas o episódio interessante foi numa feirinha de Natal, né? A gente tava comendo lá, e a gente comeu um pão com salsicha, bem tradicional, uma cerveja, e pegamos uma porção de batata. E eu tinha uma nota de 5 euros e eu fui pegar a porção de batata, né? E aí, por sugestão da minha então namorada barra noiva,
A porção custava, acho que 4,50. E aí eu fui pegar e eu pensei assim, pô, 50 centavos. Ela falou assim, pede lá né? Pergunta pra moça ali se ela não coloca um pouco mais. Afinal de contas, eu tava dando 5 euros, O ela ia me dar chorinho, 50 centavos de euro. Isso, o o famoso choro famoso aqui no Brasil. chorinho. E aí, quando eu falei, e eu, né, falei em alemão com ela, né, claro, eu estava na Alemanha, vou colocar meu alemão em prática. E meu alemão, né, e aí a moça olhou para mim assim, e foi muito rápido. Eu vi graça, ela não viu graça alguma, né? Eu perguntei se ela poderia colocar um pouco mais, por favor, né, em troca dos 50 centavos, e foi uma resposta, não. Sabe? Simples. Seca, simples, não. E me devolveu, porque eu estendia o potinho para ela, cheio de batata. Ela pegou por 50 centavos, não. E devolveu. Assim, né, se fosse aqui no E Brasil, para com gente, certeza. e para gente é algo tão normal, né, de fazer esse tipo de coisa. É, Outra coisa, provavelmente na Alemanha seja também, ou talvez parecido, que é quando você tenta facilitar o troco, né? Igual você falou, uhum, era 4,50, eu tinha 5, se você desse 5 e mais 50 centavos, a pessoa já trava, ela já, não, como assim? Você está me dando dinheiro a mais, não é isso, não precisa, né? Não tem essa maleabilidade que a gente tem, né? Não vou nem dizer malandragem, porque isso é mais um raciocínio rápido, raciocínio lógico até, isso. facilita ali o troco. Não existe essa questão de facilitar o troco, você vai confundir a cabeça do alemão ou do europeu de maneira geral, né? Do alemão, acredito que sim. E sobre esse aspecto do dinheiro, é até interessante que o alemão é um povo ainda muito apegado à moeda, à espécie mesmo, ao dinheiro vivo. Isso é curioso. Aqui no Brasil, a gente, né, pela insegurança, violência e tal, eu evito, eu quase Sim, não ando sim. mais com dinheiro. Ó, faz muito tempo que eu não ando com dinheiro na carteira, né? Só que o alemão ele utiliza ainda bastante moeda, sabe, cédula. Esse é um aspecto que me chamou a atenção pelo convívio com alemães aqui, lá. É uma impressão minha, tá? Uma impressão que eu tenho. O alemão ele é muito mais apegado ao dinheiro vivo, ter dinheiro na carteira. E uma outra experiência também cultural que está muito próxima dessa do chorinho foi foi aqui no Brasil. Eu fiz um trabalho no ano de 2014 e 2016, no ano da Olimpíada e depois no ano da Copa do Mundo, né? Então eu trabalhei assessorando uma equipe de televisão. E a gente estava lá no Rio de Janeiro e depois do almoço a gente foi tomar um caldo de cana, né? Uma garapa, né? O E famoso. aconteceu, aconteceu a situação contrária. Eu peguei dinheiro com eles, né? Eu tava lá um bando de alemão, eu peguei todo o dinheiro e comprei os caldos de cana, né? Os copos ali para todo mundo. E aquele copão grande de 500 ml, e todo mundo se esbaldando e tal. E daí eu tomei a liberdade de falar pro cara, não, pega ali o copo e vai lá pro moço, só estenda assim, O né? chorinho da garapa ou do caldo de cana, ele é tradicional, assim, não tem como não ter. Em qualquer lugar do Brasil você vai ter o chorinho, né? Não tem como não ter. Eu até já fiquei muito triste com um vendedor de caldo de cana aqui em Curitiba uma vez, que me deu um chorinho péssimo, assim, né? Porque tem aquele camarada mesmo, ele quase enche teu copo de novo, né? Exato, exato. Mas enfim, daí os alemães ficaram, mas o que que é isso, Augusto? Mas eu não, né? Como assim? Eu não paguei? Não, fica tranquilo, é um É costume a cortesia, brasileiro. a cortesia, e é natural em É, qualquer lugar. Você falou do chorinho aqui, sim. aqui em Curitiba, né, que você ficou chateado porque veio pouco. Eu não lembro Isso. onde que foi, se não me engano, foi em São Paulo, que você comprava, já vinha o copo de 500 ml, você Uhum. comprava, aí a pessoa já te dava o copo de 500 e já te dava um copo de 200. Então já vinha o chorinho na hora que você comprava, para você não voltar Aham. lá e pegar de novo, porque era muita gente, para não atrapalhar a fila, alguma coisa assim. Então você comprava Aham. lá um copo de 500 ml, você recebia o de 500, já vinha um copinho do lado de 200 que já era o chorinho, o chorinho pago, né? O chorinho pago, né? Aham. Isso é muito legal, assim, isso é um aspecto bem positivo, né? Que é valorizado, inclusive, no meio profissional, a flexibilidade do brasileiro, né? Então, assim, só falando de novo do caldinho do caldo de cana, então eu dei exemplos muito próximos, né? Um vivido lá, outro vivido aqui no Brasil. Daí, coisas que são clichês, né? O alemão, de fato, é muito apegado a. Ele é muito pontual.
Existem as exceções, sim. Não dá para dizer que todo alemão é pontual, assim como afirmar que todo brasileiro se atrasa. Não, né? Negativo, né? O brasileiro é pontual. Eu acho que esse meio até virtual tem mostrado isso, né? Exato, As exato. reuniões têm começado no horário No- combinado e terminado, né? Mas assim, daí a pontualidade germânica, eu acho que é sim um fato, eles trazem isso muito a sério. O planejamento, e eu acho que tem tudo a ver com o tema do teu evento, né? Planejam e planejam muito bem, com muita antecedência. De novo, um exemplo que eu vivi, é, dos freelancers que eu fiz na vida, né? Ainda trabalhava como tradutor no escritório de propriedade intelectual, e aí eu achei um trabalho para ser intérprete num programa de TV, que foi rodado, se não me engano, na tua terra, lá em Ribeirão Preto, não é Ribeirão mesmo? Preto. Sim, sim. Então, em Ribeirão Preto, eu estive 2 vezes para assessorar uma equipe de televisão que gravou um programa chamado Bitte melde dich, que é qualquer coisa, que eu não sei se existe um equivalente aqui no Brasil, mas era um parente que se distancia, que se perde, a pessoa quer encontrar aquele parente desaparecido depois de 20, 30 anos. E eu estive lá em Ribeirão Preto por 2 vezes para fazer a interpretação mesmo, né? E até atuar um pouco lá para a emissora alemã. E aí tratava-se de uma família alemã, suíça, perdão, que adotou uma criança cujos pais lá de Ribeirão Preto não tinham condições de criá-lo à época, então colocaram para adoção. Enfim, o menino foi para a Suíça e esse menino depois quis reencontrar a família lá em Ribeirão Preto. Então eu fiz a tradução simultânea, né? Ora eu traduzia a família brasileira falando, ora eu traduzia a jornalista alemã falando. E assim, eu estava num dos momentos ali, numa das gravações que era feita em meio urbano mesmo, um alemão olhou para mim assim e falou: O que que aqueles 3 homens estão fazendo? Daí eu olhei 3 homens, eu olhei, havia 3 homens desses assim da municipalidade, funcionário da prefeitura assim, em torno de um buraco. Não sei se era um hidrante. Os 3 em torno de um buraco, né? Aquilo não tinha chamado a minha atenção, mas eu olhei assim, eu não sei te dizer o que eles estão fazendo. Daí passou um minuto, Augusto, o que eles estão fazendo? Né? Ele insistiu na pergunta. Eu não sei o que eles estão fazendo. O nome dele era Peter, o alemão. Eu não sei, Peter, o que eles estão fazendo. Ele olhou para mim assim, eu estou impressionado, porque onde eu olho assim, várias pessoas para resolver um problema só, e elas não fazem muita coisa, né, Augusto? Aí eu fiquei assim, pois é, né? É, então, assim, 3 pessoas em torno de um buraco e não acontecia nada, né? Uma fumava e elas olhavam ali. E só depois eu fui entender que tinha um quarto lá embaixo. Que Eu acho que era era o único um. que estava trabalhando, né? Isso, e não sei se ele tratava de se entupir alguma coisa ou passava cabo, mas enfim, eram 4 pessoas e 3 não estavam fazendo nada, né? Como que Aí ele você falou explica assim: esse tipo de coisa para um alemão? Né? Não, não faz muito sentido. Para que 4? Isso, É que um é, dirige o carro, o outro abre a porta, o outro abre o buraco e o outro fecha o buraco. E o quinto vai é, lá e arruma o que tem que arrumar, né? É E mais ou menos isso. um último exemplo que eu daria também, assim, que a incredulidade do alemão, ou a dificuldade dele entender, foi lá no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, a chamada gambiarra. Eu não consegui traduzir esse termo, é óbvio. Não, eu falei, não tenho tradução. Não tem tradução. Escreva em português, coloque entre aspas e procure. Escreva umas 3 ou 4 frases para explicar o que é a gambiarra. E daí eles viram, eles precisavam arrumar um estúdio, e aí foram lá 3 ou 4 brasileiros, funcionários ali da companhia que organizava os estúdios, né? E eles não tinham a ferramenta ideal para fazer o reparo. E foi um alemão tirar da caixa de ferramentas dele a ferramenta para fazer lá. Tinha que prender parafuso, coisa simples, sabe? Mas a gambiarra foi assim marcante, saiu até em reportagem da Deutsche Welle, para você ter uma ideia. E aí, hoje eu estava vendo uma entrevista com um repórter, enfim, ele estava falando sobre entrevistas que ele já tinha feito, marcantes e tal, e ele falou, olha, a coisa mais importante que tem na TV é a fita crepe. A televisão não funciona sem a fita crepe.
qualquer lugar que você vai ter fita crepe no chão para marcar onde a pessoa deve ficar, fita crepe amarrando os fios, porque senão vai cair, alguma coisa vai cair na cabeça, fita crepe no microfone. Ele falou, a fita crepe é o que salva a televisão aqui no Brasil. Deve ser mais ou menos nessa linha que você está falando da gambiarra. Não, e realmente, eu tive uma pequena experiência com esse mundo da TV em 2014, 16, 17, e realmente, uma boa velha fita crepe anda no bolso de qualquer produtor ali, porque ela serve para muita coisa mesmo. E daí, assim, voltando a falar do planejamento, acho que eu comecei falando sobre isso. Sim. Quando eu trabalhei nessas duas oportunidades, Copa do Mundo e Olimpíada, com 1 ano de antecedência, eu já sabia, né? Eu já tinha sido entrevistado, eles já sabiam o período em que ia trabalhar, com qual equipe eu ia trabalhar, em qual sala eu estaria posicionado, né? Com os croquis, eles me mandaram isso. Então, essa parte muito legal, da qual a gente tem que. Na qual a gente tem que se inspirar, né? A partir da qual a gente se inspira. E tem que Esse planejamento. muito, né? Sim, sim. E o brasileiro, ele aprende isso. Muitos profissionais aplicam isso. Noções de governança e de uma vez que o planejamento ele é aprovado e definido, seguir até o fim com ele, né? Não deixar muita Margem abertura para ficar mudando, né? E essa é uma dificuldade que a gente tem aqui, no caso, né, no nosso caso aqui, como gestão, como consultor, como consultoria, empresa que trabalha dentro das empresas, e o principal é o planejamento. Uma das coisas mais difíceis que a gente acha, eu digo assim, para colocar em prática por parte das empresas, é justamente a questão do planejamento. Isso que você falou agora é fundamental. Você demora muito para fazer o planejamento, só que a hora que ele é aprovado, ele tem que ser seguido à risca. E aí que está o nó, aqui, para a gente. Né? Em muitos casos, evidentemente que tem empresas com maturidades diferentes, enfim, mas em muitos casos o nó ele está justamente aí. Por mais que nós façamos esse planejamento muito bem feito, na hora que vai colocar em prática, sempre tem aquele jeitinho, né? Não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer uma gambiarrazinha ali, e o negócio acaba não indo do jeito que era para ter sido, ou do jeito que foi planejado anteriormente. Então, isso é um ponto muito, muito crucial nesse caso. Mas, em contrapartida a isso, do que eu já vi, e também até aqui no próprio chá de gestão com uma amiga, Estela Correia, que tá morando na Noruega hoje, e ela fala isso, ela já morou também em Singapura, e agora está na Noruega, estudou na Itália, ela falou, ó, o pessoal de fora gosta muito de trabalhar com brasileiro. Por mais que a gente tenha, né, internamente, a gente tenha essa questão do jeitinho e etc., mas o pessoal de fora gosta muito de trabalhar com brasileiro, porque, pelo que ela me falou, e pelo que eu já vi um pouco fora também, porque eu acredito que seja, você talvez vai ter mais experiência e vai falar com maior propriedade, que vai na questão até da confiança, que vai sair, de algum jeito vai sair, nem que seja com uma gambiarra, o brasileiro vai dar um jeito do negócio funcionar. Eu não sei se é por essa linha ou se é por algum outro motivo, até mesmo cultural, de ser um pouco mais relaxado no sentido de não estressado, um pouco mais tranquilo, um pouco menos formal. Aí eu não sei onde que isso poderia se encaixar nessa questão de que o pessoal de fora, principalmente europeus, gostam de trabalhar com brasileiros. Você sente isso também? Eu sinto sim. Eu acho que tá mais para 70-30, 70 como positivo. Sim, sim. 70% é considerado como positivo nessa cultura brasileira, nessa maleabilidade, digamos assim, né? Nessa capacidade de trabalho em grupo. Isso. E na empatia que o brasileiro, de maneira geral, consegue demonstrar. Tá? Eu não vou me aprofundar, eu não vou dizer que demonstra empatia no primeiro momento, mas depois pode ser diferente. Claro, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas eu acho que é assim, é 70-30. O europeu vê com bons olhos, o brasileiro é dinâmico, é inventivo, criativo, né? Consegue se adaptar bem a certos cenários, ou a muitos cenários de dificuldade, de instabilidade, né? E esses são diferenciais. Talvez alguém que me escute aqui possa entender que eu estou usando o termo errado para o contexto que a gente está abordando. Mas as soft skills, né, das quais se fala muito, né? Eu acho que o brasileiro tem um pacote razoavelmente bom e maduro já até de soft skills.
Minha impressão, né? Minha Sim, sim, não, impressão. mas é a mesma que eu tenho, é a mesma que eu tenho. Eu acho que a sensação, pelo menos a sensação que eu tenho é essa, que a impressão que a Uhum. gente passa é tudo isso que você falou. Relação à Uhum. criatividade, inventividade, a capacidade de resolver problemas rapidamente. Eu vejo isso também, né, Uhum. nas equipes com quem eu já trabalhei. Enfim, eu acho que é bem interessante esse nosso lado, né? Pelo menos É, essa parte a gente está salvo, né? A gente consegue ali essas soft skills a gente consegue mandar bem nessa área. Mas olha só, sim. Augusto, a gente poderia ficar acho que 3 horas aqui falando, sem dúvida alguma, a gente tem muito conteúdo. Podemos até já previamente marcar uma outra daqui a um tempo para a gente voltar, retomar, falar de muita coisa que a gente não conseguiu, porque não deu tempo de falar hoje, evidentemente. Se Sim. você tiver qualquer recado ou alguma dica para o pessoal que quer investir fora, na Alemanha, procura o Augusto? Não, não é bem assim, não é tão simples assim, né? Não, vamos começar pelo. Eu tenho que dar o primeiro passo. E o primeiro passo pode ser, sim, me procurar, porque é muito provável que eu tenha a pessoa certa a indicar, né? Falando um pouco agora do meu papel profissional, eu tenho que criar conexões. Nem sempre eu vou acertar, mas estou bem respaldado, né? Então, acredito que eu possa, sim, dar um auxílio, né? E se não funcionar, pelo menos é o que eu escuto muito e tenho dito também, vale uma boa conversa, né? Claro, claro. Porque né, é mais uma pessoa que você conhece, às vezes numa possibilidade de encontro presencial é um café que você toma, é um bate-papo, isso vale muito. A gente até sente muita falta disso, né? Acho que todos nós. Perfeito, exato, exato. Então, eu acho que sim, eu poderia dar essa indicação, sim. Não, que legal, que legal. Como que o pessoal acha redes sociais direto na Arracá Paraná? Agora eu falei certo? Falou certo. A Arraca Paraná tá no Instagram, tá no LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn, né? Tô lá, estamos no Facebook, estamos no YouTube, tudo é AHK Paraná, AHK Paraná. Tem o nosso site, tem lá o meu contato e, enfim, basta acessar que qualquer interessado vai encontrar e eu estarei à disposição, né, para conversar. Pode ser interação por WhatsApp também. Estou à disposição, O que né? ficar mais fácil? Não, muito legal. Queria já te Exato. agradecer demais por ter aceitado o convite, por estar aqui batendo esse papo. Espero que a gente consiga sair dessa logo e poder tomar uma cerveja alemã, bater um papo presencialmente com uma cerveja alemã. Queria Não agradecer tenha dúvida. a sua presença aqui e também falar que o Chá de Gestão está disponível no YouTube e também em podcast, através das redes sociais da Agência de Gestão. No Spotify, você procura direto pelo nome do programa Chá de Gestão. Espero que tenham gostado do conteúdo, assim como os outros. A gente fica por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.